Boa noite, meus irmãos. Nós nos encontramos novamente para o nosso estudo bíblico desta noite, na sequência de estudarmos o capítulo 14, 15, 16, 17 de João, por causa das coisas importantes que tem ali. É a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, damos graças pelo bem e pela vida. Rogamos misericórdia e perdão do Senhor sobre nossa vida. Consolo, Senhor, especialmente para dias complicados que a tua igreja vive, que as famílias enlutadas vivem. Pedimos, contempla estas vidas e esteja com elas, Pai, concedendo aquilo que é só o Senhor, o portador, o consolo, a consolação, o conforto e a força. Apieda-te do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pedimos também graça para estudarmos tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreendê-la e saber o que fazer com ela. Pedimos perdão para os nossos pecados, graça e suporte espiritual, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se baseia em João 14, 29. Nós vamos pegar o pretexto aqui de João 14, 29 e pensar um pouco no contexto dos capítulos de João. Diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Eu tenho falado para vocês, eu tenho rabiscado esse assunto aqui, dizendo que Jesus está dizendo, eu vou e tal. É isso que ele está dizendo, eu vou, eu preciso ir. Mas ele está prevendo também algumas coisas que estão acontecendo. E eu quero pensar com vocês exatamente no para quê. Vamos pensar no para quê. Aqui ele diz que antecipa, antes, para quê? Quando acontecer, vós creiais. Então tem finalidades, e a finalidade melhor é para que os discípulos creiam. Nós também, quando soubermos algumas coisas antecipadas na vida, no mundo, já previsto pela palavra de Deus, devemos ter paz, devemos crer, devemos tratar com fé, não desesperar, tá? Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que eu quero falar para vocês é que tudo que Jesus fazia tinha primeiro um porquê. Eu já falei, mas vou repetir, hoje é só sobre isso. Primeiro tinha um porquê. Então, ele fazia ou falava alguma coisa com uma finalidade imediata. Mudava, resolvia, ajustava alguma coisa de imediato. Tinha um porquê, o porquê era o imediato. Mas quando realizado este porquê, quando atingia o porquê imediato, ali naquela hora, também tinha um para quê. Uma finalidade remota. Remota quer dizer distante, futura, lá longe, né? Então tinha um porquê, alguma coisa de imediato, com uma finalidade imediata, e depois um para quê? Uma finalidade futura, alcançar alguma coisa ou alguém além, no futuro. Então tinha sempre o porquê imediato. O para quê, a finalidade futura depois. Então, tudo que Jesus fazia era assim, tá? Às vezes ele antecipava uma circunstância, tal, ele falava, por quê? Para saber. E só saber não, também para crer, tá? Mas vamos pensar sobre isso, porque Jesus não desperdiçava tempo e não desperdiçava oportunidade. O que ele ia fazer, ele fazia com uma finalidade, tá? E isso é um exemplo, né, para nós, é uma coisa que nós devemos fazer também. Mas vamos pensar primeiro em Jesus. As coisas que Jesus fazia tinha, às vezes, o para quê da salvação, tá? João 3, por exemplo, 14 e 15, nós vamos ler bastante versículos da Bíblia hoje, tá? João 3, 14 e 15 está escrito assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ele está dizendo, eu vou ser levantado na cruz, imediato, vai acontecer. E o para quê? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então tem dois para quê. Primeiro, o que crê. Vai ver ele levantado na cruz, vai saber que ele foi levantado na cruz. Aí tem o primeiro para quê? Para que creia. E depois que crê, seja salvo. Tenha vida eterna. João 5,34. Eu, porém, não aceito o humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Nós estamos ainda, Jesus disse e fez para que houvesse salvação. O João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Então, tudo que Jesus faz beneficia aos seus discípulos, aos crentes. Então, até agora vimos o que ele fez era para que houvesse salvação. Vida eterna, salvação, vida em abundância, é salvação. As coisas que ele fez também, especificamente agora, para que houvesse fé, para que as pessoas acreditassem, tivessem fé e fossem salvas, né, e se convertessem, primariamente. Então, primeiro, as coisas que Jesus fazia também tinham o objetivo de mostrar e despertar a fé nos de fora, mostrar e despertar a fé nos de dentro, os discípulos, e às vezes tem uma questão de para o mundo. Então, há 3 tipos de alcance: os de fora, os de dentro e o mundo. Vamos pensar nos de fora primeiro. João 9. Aqui é uma celeuma porque Jesus curou um cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? O rapaz foi expulso da sinagoga porque disse que acreditava naquele que havia curado ele. Só que ele não lembrava quem foi que curou ele. Ele não via, então ele não percebeu quem foi que curou ele. Depois ele não sabia também que ele tinha que provar, que ele tinha que ser testemunha contra aquele que havia curado ele da cegueira. E agora Jesus sabia de tudo isso que tinha acontecido com ele e agora aborda ele. Você crê no Filho do Homem? O moço curado respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Jesus se identificou para ele. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então os de fora, o moço cego não era do grupo interno de Jesus, mas Jesus falou, se apresentou para que o moço cresce, tivesse fé. E o moço creu e adorou, porque entendeu que ele era o Filho de Deus. Às vezes Jesus fazia algumas coisas e falava outras coisas para que os discípulos tivessem fé, para que fosse despertada uma fé genuína e verdadeira nos discípulos. O para quê era a fé dos discípulos. Por exemplo, na questão da doença de Lázaro. João 11:15. E por esta causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, ele está falando, eu não estou lá para evitar que Lázaro morra, mas eu tenho uma finalidade, deixa acontecer. Porque a hora que a gente chegar lá, vai acontecer o que tem que acontecer, e vocês vão crer, para que possais crer, os discípulos. Né? Os discípulos, para que eles tivessem fé. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O último versículo do Evangelho de João. Foi registrado para que tenha fé em Jesus Cristo, fé, e depois de ter fé, tenhas vida em seu nome. Então, os discípulos. Agora, há uma questão também de abordar o mundo, de se mostrar, de ter em vista o testemunho, o mundo. João 14:31. Contudo, assim procedo, está explicando, eu faço desse jeito, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então, Jesus, em tudo que fazia, ele visava os de fora que pudessem estar olhando, os de dentro que estavam próximos e o mundo de modo geral, para que ficasse testificado e ninguém tivesse desculpa para alegar que não sabia, tá certo? Os paraquês de Jesus. Há também um paraquê importante, que é que os crentes possam saber e compreender Jesus, saber compreender o reino de Deus, a salvação, etc. Eu estou pensando aqui em João 10:38. Mas se faço as obras de Deus e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele está dizendo assim: eu faço as coisas que faço não pelo meu poder, não pelo poder das trevas, mas pelo poder de Deus. O Pai está em mim e faz as suas obras. Então creia, por causa das obras, creia que é o Pai. Compreendam, saibam, tenham conhecimento e compreendam que o Pai está em mim. Então tinha a finalidade de glorificar o Pai e de trazer a identidade do Pai presente no ministério de Jesus Cristo. Tá certo? Agora vamos pensar assim de um modo mais prático, de um modo que nos beneficia.
no aprendizado dessas questões aqui. Nós também temos os nossos para quê, ou temos para quês que são específicos para nós, e nós, num segundo momento, também temos o nosso para quê, que começou em Cristo. Nós somos salvos, né, como salvos e seguidores de Jesus, também devemos viver este modo de vida com finalidade visando o reino de Deus, visando o mundo, visando os de fora, um monte de coisa. Nós também não podemos desperdiçar tempo e oportunidade. Jesus não desperdiçava tempo nem oportunidade, tá? Falando a respeito de não desperdiçar tempo e aproveitar a oportunidade, vamos lembrar de Efésios 5, 15 e 16, que fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, prudência, não como necios, malucos, irresponsáveis, e sim como sábios, remindo o tempo, considerando valioso o tempo e aproveitando, porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus, aproveitando as oportunidades porque os dias são maus. Temos também agora, vamos pensar nos nossos paraquês. Vamos pensar aqui, entrar nessa questão aqui da união dos crentes, né? A nossa união tem um porquê. Jesus, que é a nossa união, ao que ele fez tem um paraquê para nós de haver união. A nossa união tem um porquê de produzir comunidade, de produzir o grupo, o corpo de Cristo, e depois também a nossa unidade deve servir como o paraquê, né? De testemunho para o mundo. Olha aqui, ó. João 17:11, Jesus está orando pelos discípulos, ele fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então Jesus visa que nós sejamos um. O que ele fez foi por nós, ele até intercedeu. O Pai vai precisar abençoar para que haja a unidade da igreja, mas nós precisamos ser um, como resultado da obra de Cristo, e viver assim. 17:22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, os discípulos, como nós o somos. Então, a obra de Cristo tem a finalidade da nossa unidade, ser um corpo, tá? E essa unidade agora visa ser o testemunho para o mundo. Aí a finalidade maior é ser testemunho para o mundo. João 17, 21 a 23 explica sobre isso. Esse contexto todo fala dessa unidade. João 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um. Então, a igreja, os discípulos, todos sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim. O Pai e o Filho são um. E eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, o grupo da igreja é um, mas esse um é um com Cristo e um com o Pai, para que o mundo creia, para que o mundo entenda. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. É a sequência, a igreja precisa ser um. E o tema é desenvolvido no verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, tome conhecimento, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, quer dizer, Jesus fez a obra dele, uma consequência é a unidade da igreja, e a unidade da igreja é um quadro pintado da obra de Cristo, é um quadro pintado que mostra a presença de Deus, que mostra a unidade. A igreja é uma, mas ela é uma também com Cristo, Cristo é um com Deus, então igreja, Cristo e Deus são um, unidos, são uma unidade. E o mundo precisa ver isso através do nosso testemunho, através da nossa unidade. Então uma coisa ficou em cima de nós agora, né? A nossa união e unidade depende da bênção de Deus, é verdade. Mas é nossa responsabilidade. Quando você vê, por exemplo, Paulo desenvolvendo este tema em Efésios 4, de 1 a 7, ele fala assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da salvação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Rogo-vos.
eu prisioneiro, que andeis, é a nossa responsabilidade. E aí, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É nossa. E aí ele começa aquela sequência de há um Senhor, uma só fé, um só Deus, unidade. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, se você quiser ler, Efésios 4, de 1 a 7, fala: é responsabilidade do crente manter a unidade. Crer e manter no um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos. Unidade é nossa responsabilidade. Tá certo? Pense nisso. Cristo tinha sempre um porquê e um para quê. Nós precisamos, por causa do... E nós somos um porquê e um para quê de Cristo, né? Resultou que nós somos um para quê de Cristo. Se cumpriu em nós um para quê dele. Agora nós também precisamos viver desse jeito. Principalmente, fé e unidade. Tá certo? Agora, eu quero mostrar para vocês um outro aspecto interessante desse para quê. Que é, Jesus disse as coisas que disse para a nossa segurança. Tinha um para quê. Houvesse segurança espiritual e benefício espiritual. Segurança e benefício espiritual em nós. Eu estou pensando, por exemplo, em João 16, 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Tenhamos segurança. A obra de Cristo visava a nossa segurança. Não escandalizar, não cair, não fugir da fé, não fugir da obra, não fugir do reino, não fugir da irmandade, né, do corpo de Cristo. João 16, 31. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Benefício. Sabendo o que Cristo antecipa, fez, falou, tenhamos paz. Então, benefício. João 17, 13. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus está orando ao Pai, mas diz assim: Pai, eu já falei essas coisas, um monte de coisa para eles, eu vou para junto do Senhor, mas antes de ir, eu estou avisando tudo, para que eles tenham gozo completo em si mesmos. O que é gozo? Gozo é uma alegria, um contentamento de alma. Não é alegria de rir da piada. É um contentamento de alma por causa da presença de Deus, do Espírito Santo, por causa das verdades espirituais. Para que nós tenhamos gozo, alegria interna, Jesus falou o que falou e fez o que fez. João 17, 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O que Jesus fazia tinha resultado para nós, benefício, para que nós também fôssemos santificados. João 15, 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, que eu acabei de ler, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Benefício. Sabemos do amor do Pai por Cristo, que é também por nós. Nós devemos permanecer nesse amor para que haja contentamento de alma. Tá? Benefício. Jesus tinha uma grande finalidade em relação ao mundo nessa questão. João 14, 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, tá? Assim procedo, tudo que ele fez era para ficar registrado e o mundo soubesse, para que o mundo tivesse conhecimento de que o que ele faz é porque ele ama o Pai. Agora, caminhando para o final, o Evangelho tem um para quê? O Evangelho foi escrito. João 20, 31. Estes fatos, milagres, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho tem um porquê, né? Trazer conhecimento. E uma vez trazer conhecimento, tem o para quê? Haja fé naquele que ouve e haja salvação, vida eterna no nome de Cristo. Então tem o porquê e dois para quê, tá bom? Vamos pensar de novo em nós. Nossa chamada para o reino de Deus tem um para quê muito especial. Nós não podemos viver na vida contemplativa, nós precisamos viver na ação e na frutificação. Nós devemos frutificar, essa é a nossa finalidade imediata. João 15, 16. Não fostes vós que me escolheis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus nos escolheu, é o porquê. E o para quê? Para que nós demos fruto. Ele nos escolheu, nos designou, falou, a sua obra é essa, mas tem que fazer certo, tem que fazer. O que eu quero dizer é que nós temos responsabilidade. Não é só crer, não é só saber, não é só compreender. Não é só saber, crer, compreender. É fazer, é ir, tá? E precisamos dar fruto. Então, gente, nosso fruto principal, o primeiro, é crer, é a fé. Nós temos que ter a fé verdadeira, que é o nosso primeiro fruto pessoal, principal. Depois dessa fé, nós temos paz, paz com Deus, paz dada entre nós, gozo, né, que é alegria de alma, não é alegria de piada, riso, contentamento, satisfação da alma, e saber e compreender, ter certeza do que está acontecendo, ter certeza de quem nós somos, ter certeza da nossa finalidade, ter certeza de que é verdade o que Cristo falou, ter certeza do que nos espera, tudo ter certeza, saber e compreender, porque Jesus fez tudo para que nós soubéssemos. E nisso tudo, nós precisamos ter o nosso testemunho perante o mundo, perante todo mundo. Não assim, eu preciso agradar o mundo. Não é agradar o mundo, é ser cristão verdadeiro para que o mundo veja. Principalmente, unidade. Não quebre a unidade da igreja. Facilite os relacionamentos. Seja cristão com todo mundo, especialmente com a tua família, com os crentes da igreja, para que haja unidade. Primeiro, para agradar a Deus com nossa virtude e obediência. O que Deus mandou fazer, nós estamos fazendo. Unidade, mantendo a unidade. E depois, quando essa unidade estiver conformada e mantida, ela funcionará como testemunho para o mundo. Depende da graça de Deus, da bênção de Deus, da ajuda de Deus e do Espírito Santo? Sim. Mas se você não se esforçar, não vai acontecer. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Nós, como igreja, precisamos ter isso. É o que eu queria que você pensasse. Jesus não desperdiça tempo e não joga fora a oportunidade. Nós não podemos desperdiçar tempo e não podemos jogar fora a oportunidade. Precisamos fazer certo. É o que eu queria dizer. Deus abençoe. Não termine esse tempo, esse exercício espiritual sem oração. Precisamos orar por nós, especialmente uns pelos outros, tendo em vista os dias complicados que nós, nossa igreja, nossas famílias estão passando. Deus os abençoe, meus irmãos.